Vamos para a nossa aula de ensino religioso e hoje a gente vai falar sobre os 10 mandamentos. Tia vai mostrar a imagem para vocês, ó. Os 10 mandamentos, tá? Uma história bem legal e deixa grandes ensinamentos pra gente, né? Vocês sabem que Moisés, ele passou 40 dias no monte, né? E aí, em oração, em conversa com Deus. E aí, ó, veja só como diz o livro aqui, ó. Certo dia eles chegaram ao mesmo monte em que Moisés havia visto o pinheiro, o espinheiro em chamas. Diante do monte, eles arrumaram suas tendas e acamparam. Quando, olhando para o alto, puderam ver uma nuvem negra cobrir a montanha. Raios partiram dessa nuvem e um trovão estrondoso fez a terra tremer. Deus estava sobre o monte, Deus estava ali, tá? Moisés subiu a montanha para conversar com Deus. Ele subiu sozinho. As pessoas que acompanhavam eles ficaram em acampamento. Durante 40 dias ele permaneceu no alto do monte, onde o Senhor havia falado com ele. Lá Deus disse: Eu sou o Senhor seu Deus, que retirou os seus filhos de Israel do Egito, libertando-os da escravidão. Lembram que já contou essa história que Moisés conduziu o povo do Egito para fora daquela escravidão em que os judeus eram submetidos? Pois é. Então Deus chamou Moisés para este monte e entregou ele 2 placas que continham os 10 mandamentos, tá? Você vai falar esses mandamentos agora. Adore apenas a Deus, não adore outros deuses, nem faça ídolos, tá? Só existe um ser para ser adorado pela gente, pessoas, que é Deus, tá certo? O nome de Deus, ele é santo, não use-o para o mal, tá? O nome de Deus deve ser usado apenas em bons momentos e para coisas boas, tá certo? O 7º dia da semana será um dia santo. Faça seu trabalho nos outros 6 dias. Então a gente tem que ter um dia de descanso, como Deus teve também, né? Honre seu pai e sua mãe, né? Honrar, respeitar, cuidar, tá certo? Não mate, não quebre as promessas que fez quando casou. Não roube, não minta, não deseje as coisas, as pessoas ou os bens das outras pessoas, tá? Ó, não deseje as coisas, as pessoas ou os bens das outras coisas. É feio, Deus não é legal, Deus não deixou isso pra gente, tá? Então, o Senhor chamou Moisés no alto do monte para lhe dar as grandes placas de pedra. Pois é, eram de pedras e quem gravou as escritas foi Deus, ó, nas quais esses mandamentos estariam escritos a fim de que o líder de Israel, que era Moisés, pudesse ensinar ao povo. O próprio Deus gravou os mandamentos nas 2 placas. Entretanto, quando Moisés estava longe no monte, o povo se reuniu e disse a Arão: Não sabemos o que aconteceu com Moisés. Faça novos deuses para que possamos adorá-los. Então, Moisés demorou tanto sobre o monte, lá no alto, em oração com Deus, que o povo que ficou embaixo não sabia o que pensar. E aí um deles falou para que Arão fizesse um Deus. Então pediram a Arão para confeccionar, para fazer um Deus, idealizar um outro Deus, veja só, para que eles pudessem adorar. Então Arão pediu a eles todos os brincos e anéis de ouro e colocou em um molde e fez um bezerro. Ele derreteu, né, aquele ouro, aquele brinco, aquele anel, e colocou num molde e fez um bezerro. Em seguida, Arão fez um altar e disse: Amanhã haverá uma festa para o bezerro de ouro. As pessoas queimaram ofertas para o ídolo, comendo e bebendo em celebração e adoração ao bezerro. Moisés desceu da montanha para ver o povo. Ele trazia a aliança de Deus nas suas placas de pedra.
elas foram escritas dos dois lados pelos dedos do próprio Deus. Quando viu as pessoas adorando ao bezerro de ouro, Moisés ficou muito bravo e jogou as placas no chão e quebrou-as em pedaços bem ali diante do monte. Porque Deus disse que não era para adorar outro Deus, tá? A gente tem essa ansiedade. Às vezes a gente não espera o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, tá? Então a gente tem que ter paciência, orar, muita fé e esperar no Senhor, tá? Moisés perguntou a Arão: o que essas pessoas lhe fizeram para que você as levasse a pecar desse jeito? Arão respondeu: por favor, não fique com raiva de mim. O povo me pediu que fizesse um Deus porque não sabia o que havia acontecido com você. Eu lhes disse que dessem seus brincos de ouro. Então joguei tudo no fogo e com o ouro derretido moldei esse bezerro. Moisés então intercedeu pelo povo e pediu a Deus para que perdoassem o povo daquele pecado, né? Então, Moisés estava em retiro, Moisés estava em oração, mas foi muito tempo, foram 40 dias, né? Então o povo ficou meio que desesperado. E aí, ansiosos, né? Pecaram. Pecaram porque eles construíram um novo Deus para ser adorado. E a gente só pode adorar a Deus, o Deus verdadeiro. Tá certo? Então, tia vai deixar um vídeo para vocês entenderem melhor essa história. E em seguida vocês vão fazer no caderno de casa, tá? A atividade que tia deixou para vocês. Ó, você vai escrever, tia vai deixar a foto bem direitinho para vocês. E aí você vai responder diante da história que tia passou para vocês hoje. Quem escreveu os mandamentos? Deus, né? Quantos foram os mandamentos? 10. A quem Deus confiou os mandamentos? A Moisés, tá? Vocês escrevem no caderno e aí depois vocês respondem e postam as fotos para a tia, tá certo? Tia vai finalizar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, tá? E até amanhã. Beijos. Até amanhã, meus amores.